Walton-on-Thames, conhecida localmente apenas como Walton, é uma cidade localizada em Surrey, na Inglaterra. É o local perfeito para quem busca a paz e tranquilidade, enquanto se mantém próximo da capital. No dia 21 de março de 2002, uma estudante acordou para o que deveria ser apenas mais um dia comum. Amanda Jane Dollar, melhor conhecida como Millie, tinha 13 anos de idade quando deixou a escola naquele dia perto das 16 horas. Ela estava caminhando de volta para casa quando encontrou alguns amigos parados em uma cafeteria. Eles conversaram e atravessaram a rua para chegar a um ponto de ônibus. A jovem decidiu ficar com eles até a chegada do transporte. O plano era se despedir dos amigos que entrariam no ônibus antes de voltar para casa. No trajeto entre a escola e a casa de Millie, existia uma única câmera de vigilância. Seu campo de visão começava a cerca de 18 metros daquele ponto de ônibus e gravou a garota todos os dias no caminho de volta para casa, com exceção daquele dia. Millie não foi vista nas filmagens do dia 21 de março de 2002 e, infelizmente, em nenhum dos dias seguintes. A menina simplesmente desapareceu. Millie foi descrita como uma garota esperta, obediente e atenta. Ela não seria facilmente convencida a entrar num carro de um desconhecido, muito menos segui-lo para algum lugar. Os pais de Millie ficaram desesperados quando a garota não chegou em casa. Eles tentaram contato via ligações e mensagens, mas não tiveram sucesso. Os amigos da garota também realizaram tentativas frustradas. Algumas horas depois, os pais da menina foram até a polícia. Millie estava oficialmente desaparecida. Aquele não era um caso comum para a cidade, que passou a revirar cada pedra atrás da garota. A polícia liderou as buscas acompanhada por familiares e amigos próximos. Enquanto a cidade convulsionava imaginando o que tinha acontecido com Millie, um casal estava realizando uma boa ação em West Drayton, a aproximadamente 20 quilômetros de onde a jovem desapareceu. Levi Belfield, de 34 anos, e sua namorada Emma, de 23, estavam tomando conta da casa de um amigo que tinha ido viajar. Eles ficariam morando ali para não deixar a casa desocupada, até a volta do proprietário. Naquele dia, Levi deixou a casa pela manhã e voltou perto das 23 horas carregando lanches e cerveja. O casal consumiu o alimento e foram se deitar. Aproximadamente às 3 horas da manhã, Levi começou a reclamar que não conseguia dormir. Ele então se levantou e deixou a casa, a caminho do apartamento. Esse apartamento ao qual se referia era o apartamento no qual Emma morava, uma residência em Walton. Levi permaneceu lá pelos próximos 3 dias, enquanto a namorada cuidava sozinha da casa do amigo. Quando o proprietário voltou de viagem, também o fez Emma. Assim que passou pela porta, ela questionou o comportamento de Levi, não apenas por tê-la abandonado por 3 dias, mas também pelo estado no qual o quarto se encontrava. Emma percebeu que a roupa de cama não estava mais lá. Lençóis, fronhas e cobertores tinham desaparecido. Levi respondeu que o cachorro tinha subido na cama para fazer necessidades. Por conta disso, ele removeu toda a roupa de cama e a jogou no lixo. E as coisas estranhas não param por aí. Emma também percebeu que seu carro não estava mais lá. Levi disse que tinha ido até um pub e terminou por ingerir uma grande quantidade de bebida alcoólica. Portanto, teria pego um táxi de volta ao apartamento. Ele guiou Emma até o pub, mas o carro não estava lá. A mulher foi até a polícia e abriu queixa sobre roubo. O veículo nunca foi encontrado. Emma achou aquilo estranho, mas resolveu relevar e continuou morando com o homem. Um dos vizinhos descreveu Levi como um homem muito solícito e amigável. Ele estava sempre se oferecendo para ajudar e movia o próprio carro de lugar constantemente para evitar transtornos. Essa máscara social, entretanto, terminava antes da esquina. Ao fim da rua morava um casal de idosos. Levi era grosseiro e agressivo contra esse casal, sem motivo aparente. Ele chegou a destruir o jardim do senhor, quebrando diversas plantas no processo. A máscara de Levi protegia apenas a própria casa, e quanto mais distante dela, pior ficava seu comportamento. A 2 ruas de distância, um morador ligou para a polícia com uma reclamação incomum. Alguém tinha roubado o seu portão. Era pequeno e baixo, usado mais para dividir o terreno do que para impedir a entrada. Levi roubou esse portão e o instalou no próprio jardim, nos fundos da casa. Dias depois, o motivo da instalação do portão foi descoberto. Levi adquiriu 2 cães que ficaram trancados naquele espaço. Eles latiam bastante e não eram amigáveis. Arame farpado apareceu no alto de sua cerca, indicando que os cães foram colocados lá para proteção. Os vizinhos acordaram diante de uma fortaleza que destoava muito de todo o resto da rua. Ninguém entendia o medo de Levi, que não era comum para o local. A imagem de vizinho amigável se desfez e agora todos tinham medo dele, inclusive Emma. A construção da fortaleza ou o motivo de ter existido pareceu exercer impacto negativo na mulher, que não sorria mais. Sua expressão era de medo constante, ainda que dissesse o contrário. Estava evidente que existia algo de errado com aquela casa, e principalmente com Levi. Emma foi vista chorando diversas vezes por vizinhos, mas nunca pediu ajuda. Acredita-se que a mulher estava sendo agredida pelo homem.
Antes dela, Levi se relacionou com uma mulher de nome Johanna Collins, e sua experiência durante a trajetória não foi diferente. Quando começou a namorar com Johanna, Levi tinha filhas. Certo dia, Johanna ficou grávida e, inicialmente, Levi demonstrou ser o homem mais feliz do mundo. Seu desejo era ter um filho, mas a vida tinha outros planos. Quando soube que teria outra filha, esse homem foi do céu ao inferno em segundos. Seu comportamento mudou drasticamente e ele passou a tratar Johanna com desprezo e agressividade. Nessa época, ele passou a apresentar instabilidade emocional e tinha mudanças bruscas de comportamento. Ele abraçava a namorada para no minuto seguinte ofendê-la sem motivo. Levi tinha um ritual para suas refeições e exigia que ele fosse seguido. Os alimentos precisavam ser colocados no prato, em uma determinada disposição e sem encostar um no outro. Levi tinha certeza de que Johanna estava tentando envenená-lo. Portanto, obrigava a mulher a cortar o alimento e consumir um pedaço de cada coisa, antes de ele próprio começar a comer. Johanna era obrigada a dormir nua no chão do quarto sempre que Levi achava que deveria puni-la. Seu nível de manipulação era tão elevado que ele conseguiu convencer a mulher de que ela era culpada por estar grávida de uma menina, e não de um menino, algo que ela apenas foi capaz de perceber quando se distanciou de Levi. Esse era o histórico do homem que ficou 3 dias sozinhos em um apartamento em Walton, de onde desapareceram roupas de cama, um carro e uma garota. 6 meses após o desaparecimento de Millie, as buscas foram encerradas. Os pais da garota foram levados até Yateley Heath Woods para fazer o reconhecimento do corpo. Millie estava morta. Seu corpo foi encontrado em setembro de 2002, jogado em área de mata. A vítima foi encontrada completamente nua, já em estágio avançado de decomposição. A perícia trabalhou a cena do crime na esperança de encerrar o caso. Entretanto, o serial killer estava apenas começando. No dia 4 de fevereiro de 2003, já na parte da noite, uma estudante estava fazendo o caminho de volta para casa. Marsha Louise McDonald tinha 19 anos de idade. Ela morava com os pais em uma residência localizada em Hampton. Naquele dia, Marsha decidiu ir ao cinema com um amigo após deixar a escola. Eles assistiram ao filme e se despediram. A jovem então seguiu até um ponto de ônibus, onde aguardou pelo transporte. Aproximadamente às 23 horas e 30 minutos, ela desceu no ponto mais próximo de sua casa. Marsha deveria fazer o resto do trajeto a pé. Para chegar em casa, ela deveria virar uma rua para a esquerda e outra para a direita. Era uma caminhada curta de pouco mais de 100 metros. O que ela não sabia era que não estava sozinha. Antes de chegar em casa, Marsha foi atingida na cabeça por uma arma de contusão. O golpe foi tão violento que a jovem caiu desacordada instantaneamente. O agressor misterioso se misturou às sombras da noite e desapareceu. Marsha foi encontrada algum tempo depois e levada ao hospital. Os médicos se assustaram com os danos apontando para um golpe realmente violento. A jovem entrou em estado de coma e infelizmente não acordou mais. O óbito foi declarado no dia seguinte, dentro do hospital. Aquele crime terrível chocou a população e preocupou a polícia. A investigação recolheu as câmeras de segurança da área e encontraram um possível suspeito. Após Marsha descer do ônibus, um Corsa Vauxhall prata é visto se aproximando da moça. As imagens não mostram o ataque em si, mas a polícia estava certa do envolvimento desse veículo. Não foi possível identificar o condutor pelas imagens na ocasião. Hoje, sabemos que quem estava ao volante era Levi. Ele tinha comprado o Corsa 5 meses antes do ataque e o vendeu 6 dias depois. O dinheiro da venda foi usado para adquirir um Toyota Previa. Na época, Levi trabalhava como segurança em um clube noturno da região. Ele não perdia nenhuma oportunidade de entrar em uma briga e parecia provocar clientes mais problemáticos para que iniciassem a agressão. Ele era apaixonado por violência e não pensava 2 vezes em recorrer à força física. O projeto de macho alfa que caminhava pela rua como se fosse o dono do mundo teve um início um pouco diferente. Levi Belfield nasceu em 1968, em Isleworth. Teve um irmão e 2 irmãs. Seu pai faleceu em 1976, e nos anos 80, Levi deu entrada no colégio Feltham. Quando pequeno, ele foi um garoto fraco e baixo demais para sua idade. Levi recebeu superproteção de sua mãe, que era perdidamente apaixonada pelo filho. Ele foi mimado e blindado de todas as formas. Levi chamou a mãe para limpá-lo no banheiro até os 12 anos de idade. Ele dormiu abraçado com ela na cama até os 16. O garoto cresceu acreditando que merecia o mundo. Quando percebeu que não o teria, decidiu tomá-lo à força. É comum observar em assassinos em série o interesse pela morte ainda durante a infância e adolescência. Isso geralmente leva à crueldade com animais, visto que ainda não são capazes de atacar seres maiores. Levi foi além. Uma de suas irmãs tinha um coelho. Levi usou o animal para atos íntimos e se forçou nele. Em seguida, quebrou o pescoço do coelho e o descartou. O serial killer nunca confessou esse evento, que na época foi espalhado em forma de rumor.
A história chegou ao conhecimento dos seus colegas de escola e o jovem recebeu os mais diferentes apelidos. Desde então ele sofreu bullying e foi ridicularizado todos os dias na escola até a graduação. Um ano se passou desde a morte de Marsha. O assassino do ponto de ônibus, como ficou conhecido, ainda estava solta. A investigação não foi capaz de identificá-la e torcia para ter sido um caso isolado. No dia 28 de maio de 2004, eles descobriram que não era. Kate Sheedy, de 18 anos, era uma estudante que voltava para casa já tarde da noite. Ela saiu com alguns amigos após a aula. Eles passaram por bares e pubs e se despediram. Kate então seguiu para um ponto de ônibus com a intenção de voltar para casa. A jovem desceu no ponto mais próximo de onde morava e começou a caminhar. Foi então que ela percebeu a aproximação suspeita de um veículo. Kate estava atenta e o medo fez com que ela mudasse de direção enquanto aumentava a velocidade. A jovem atravessou a rua mantendo contato visual com o veículo. O condutor era Levi. Ele percebeu que suas intenções foram descobertas e ficou furioso. Para ele era um jogo, uma caça. Ser descoberto pela vítima antes do ataque significava que ele tinha perdido, algo que o serial killer mimado jamais suportaria. Levi colou o acelerador no chão do veículo e passou com o carro por cima de Kate. A moça foi atropelada e lançada violentamente contra o solo. O criminoso parou o carro, acionou a marcha ré e passou novamente por cima da vítima. Não satisfeito, ele atropelou a moça pela terceira vez antes de empreender fuga. Em seus últimos 2 ataques, não existiu roubo, sequestro ou atos forçados. Ele o fez pelo ato de espalhar violência e dor. Kate ficou caída no chão enquanto gritava por ajuda. Ela já estava perto de casa e sua mãe foi ao resgate. Ela ligou para a ambulância e Kate foi socorrida. Os danos causados eram graves. Todas as suas costelas estavam fraturadas e existia dano crítico na coluna. Ela precisou passar por múltiplas cirurgias e ficou internada no hospital por semanas. A moça balançou entre a vida e a morte, porém os esforços dos médicos surtiu efeito, e Kate conseguiu sobreviver. Com os ferimentos tratados, ela deixou o hospital e voltou para casa. Ela não foi capaz de ver o motorista, mas conseguiu descrever o veículo para a polícia. Um Toyota Previa branco, com os vidros escurecidos. Ela notou que o retrovisor do motorista estava quebrado. Uma informação importante para ajudar na identificação. Dessa vez o veículo foi capturado por uma câmera de segurança no local. Entretanto, por conta de um erro administrativo, o veículo não foi identificado na gravação naquela ocasião. Isso permitiu que Levi continuasse solto. Segundo seus amigos, ele tinha um padrão de comportamento para quando estava nervoso. O homem começava a andar com movimentos reduzidos, balançando como se fosse um pinguim. Isso significava que ele estava a segundos de explodir em raiva. Sua namorada na época, Johanna, era uma das poucas pessoas que conseguia reverter esse cenário. Levi tinha um sério problema em controlar a própria raiva. Parecia que era tudo o que sentia. E isso deu início durante seu período na escola. Durante a adolescência, Levi passou por um processo de transformação radical. Ele descontou o bullying nos ferros da academia e passou a fazer uso de esteroides. O garoto franzino ganhou peso e viu a massa muscular preencher o uniforme. O protocolo utilizado por Levi nunca foi oficialmente publicado. Entretanto, existem algumas drogas que colocam o indivíduo em estado de fúria. Seu controle emocional diminui consideravelmente, tornando-o facilmente irritável. Isso para alguém já predisposto à violência como Levi pode se tornar algo bastante perigoso. Ele abusou dos esteroides antes de abusar do seu poder como segurança no clube noturno. Levi mantinha um cômodo trancado no segundo andar daquele estabelecimento. O local abrigava uma cama e era feito de quarto. Sempre durante a noite, ele arrastava uma mulher para lá. Ele dizia que a vítima estava implorando para isso, o que não era verdade. Levi usava de sua força física para carregar a mulher para cima. Ela era violentada e por vezes agredida. Ameaçadas e com medo, a maioria dessas mulheres não foram até a delegacia. O serial killer continuou destruindo tudo à sua volta enquanto pensava sobre a próxima vítima. Emily Delagrange, de 22 anos, era uma estudante que deixou a França para viver na Inglaterra. No dia 19 de agosto de 2004, ela foi atacada por trás enquanto caminhava na rua. O agressor usou uma arma de contusão para causar um golpe extremamente violento na parte de trás da cabeça de Emily. Ela foi encontrada inconsciente e jogada entre a vegetação de uma fazenda. A moça foi levada ao hospital, mas faleceu horas depois. Emily gostava de estudar idiomas. Seu plano era passar algum tempo na Inglaterra para estudar, antes de seguir para o próximo país. Ela morava em um local bastante calmo e seguro quando foi atacada. Ela nunca soube quem a atacou ou por quê. Ela jantou com alguns amigos que fez na cidade e escolheu usar o ônibus para voltar para casa. Emily dormiu no trajeto e acabou perdendo ponto. Ela perguntou ao motorista o quão longe estava e ele respondeu que algo em torno de 10 minutos. Era uma noite agradável e um local seguro, então ela decidiu fazer o resto do caminho a pé. Quem a encontrou deixando o ponto de ônibus foi Levi.
Esse homicídio voltou a provocar a polícia, que começou a ver um padrão. Eles perceberam que o caso de Marcia era muito parecido. O serial killer encontrava sua vítima deixando um ônibus e a seguia, antes de realizar o ataque. Em ao menos uma das vezes, ele escolheu a vítima e seguiu o ônibus, para então cometer a agressão em local mais isolado. Isso acontecia sempre na parte da noite, e sempre com mulheres jovens. O acúmulo de casos deu para a polícia a área de atuação do criminoso. Esse, por sua vez, mudou de ramo. Ele abandonou o posto de segurança e começou a trabalhar como borracheiro. Levi dizia que esse era o futuro e que ganharia muito dinheiro na profissão. E ele tinha um plano. Na Inglaterra, algumas multas e infrações de trânsito permitem que o agente instale uma proteção na roda que impossibilita o movimento do veículo. Levi encontrava um carro estacionado e acorrentava esse equipamento à roda. Ele deixava o local e voltava para salvar o motorista. Levi dizia que poderia ajudá-lo e fazia uma oferta. Ele recebia o pagamento e liberava o veículo. Com o tempo, ele descobriu uma forma para aprimorar o seu golpe. O criminoso colocou um anúncio no jornal com a oferta de acompanhantes de luxo a um preço muito baixo. A vítima viu o anúncio no jornal e chegava ao endereço falso. Levi assistiu o homem entrar no estabelecimento e instalava equipamento na roda do veículo. Como estava fazendo algo que normalmente é mantido em segredo, o homem preferia não chamar a polícia e aceitava a ajuda do borracheiro que convenientemente passava por ali. A polícia continuou investigando o homicídio de Emily, até que descobriu que dessa vez o criminoso cometeu um erro. O aparelho celular da vítima apareceu na rede em outra cidade cerca de 20 minutos após o óbito. Isso sugeria que o criminoso tinha roubado o celular da jovem e levado consigo. Pela distância percorrida em pouco tempo, também dizia que ele deveria estar em um veículo. A perícia passou os próximos dias examinando mais de 2.000 horas de gravação à procura do veículo, até que encontraram. Eles chegaram até essa van, afunilando para cerca de 25.000 carros iguais que circulavam na área de atuação. A polícia publicou essa imagem na TV, pedindo por ajuda para reconhecimento. Johanna Collins congelou no sofá quando percebeu que já esteve dentro daquela van. Ela pertencia ao seu agora ex-namorado, Levi Bellfield. Johanna se levantou e foi direto para a delegacia. Foi isso que colocou o serial killer no radar da polícia, ainda que ninguém soubesse na época. Olhando para o histórico do sujeito, a investigação descobriu que Levi já tinha sido preso em maio de 2004, enquanto dirigia um carro do mesmo modelo. A descrição do veículo também era a mesma entregue por Kate, que sobreviveu ao atropelamento. E virando a vida de Levi do avesso, eles descobriram que antes da van, ele foi proprietário de um Corsa, o mesmo usado no ataque à Marcia. Isso foi o bastante para colocá-lo como principal suspeito. A polícia bateu em sua porta no dia 20 de novembro de 2004, porém não foi atendida. O criminoso percebeu as viaturas ao lado de fora e fez uma última tentativa para permanecer em liberdade. A falta de resposta fez a porta principal da casa cair e os coletes preencheram todos os cômodos. Um dos agentes foi até o sótão para encontrar um homem nu e encolhido no canto. Por algum motivo, sua força e coragem não se apresentavam diante de homens armados. Levi Bellfield foi algemado e preso. Quando o serial killer foi levado para a delegacia, a polícia já suspeitava de sua participação em diversos outros crimes. 27 investigações estavam circulando seu nome, envolvendo assassinato, agressão ou estupro. Como eram casos com poucas evidências, a polícia focou os esforços nos homicídios. Estava evidente que ele escolhia mulheres mais novas como vítimas. Segundo Johanna, ele sentia atração por estudantes e chegou a fazer comentários desrespeitosos, mesmo ao lado da namorada. Foi conversando com essa mulher que a polícia aprendeu mais sobre o criminoso. Certa vez, enquanto eles estavam juntos, Johanna encontrou o que acreditava ser um kit. Consistia de uma faca, uma balaclava e uma jaqueta que pertencia ao seu pai. Esses itens foram encontrados na garagem, perto de revistas de conteúdo adulto. Para cada mulher loira, a foto continha um rasgo no rosto. Isso foi o bastante para estabelecer o padrão de vítimas. No dia 2 de março de 2006, Levi foi oficialmente acusado por homicídio e tentativa de homicídio. O número total de ataques é desconhecido, visto que muitas investigações perderam força antes de serem conectadas ao serial killer. Levi recebeu as acusações sem demonstrar nenhum tipo de reação. Seu olhar era frio e vazio. Mesmo diante das evidências, ele declarou-se inocente. O julgamento aconteceu em 2007. Durante ambos os interrogatórios e julgamento, Levi se demonstrou desinteressado e até entediado, como se nada daquilo o afetasse. Ele passou a maior parte do tempo olhando para o teto ou examinando as próprias unhas. É difícil dizer se ele estava atuando ou se genuinamente não se importava. Levi chegou diante do juiz para se apresentar como alguém bem vestido e articulado. Ele continuou negando sua participação nos crimes e se declarou inocente mais uma vez. Em certo momento ele disse que estava lutando pela própria vida, algo que suas vítimas sequer tiveram chance de fazer. No dia 25 de fevereiro de 2008, Levi Bellfield foi considerado culpado por 2 homicídios e tentativa de homicídio.
A sentença foi de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Levi nunca ofereceu nenhuma explicação ou motivação para os crimes, mesmo após a sentença. Ele se trancou em seu mundo de negação e optou por não cooperar com a investigação. O juiz emitiu uma recomendação para que Levi nunca seja colocado em liberdade novamente. Essa anotação foi anexada ao processo em caso de visitação no futuro. Foi apenas em fevereiro de 2008 que o serial killer se tornou o principal suspeito para o homicídio de Millie. A polícia acredita que Levi usou o carro da namorada para fazer o ataque. Ele encontrou a garota no ponto de ônibus e a matou. Essa foi a única vítima encontrada nua. A roupa de cama do apartamento de Levi desapareceu. Apesar disso sugerir ato íntimo forçado, não existem evidências que comprovam essa teoria. O serial killer negou esse crime, assim como fez com os outros. Ele foi a julgamento em maio de 2011. Levi foi considerado culpado e recebeu uma segunda sentença de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Sua resposta à segunda condenação foi um bocejo. Muitos anos depois, ele confessou esses crimes por escrito, porém, retirou oficialmente as próprias alegações. Desde então, ele já foi acusado por muitos outros homicídios, e o número total de vítimas é desconhecido. Hoje, aos 57 anos de idade, Levi Bellfield encontra-se encarcerado no presídio Franklin, na Inglaterra, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.